Nas profundezas da floresta amazônica, onde a luz do sol mal toca o chão, há uma região que os indígenas da tribo Yawanawá evitam a todo custo. Eles a chamam de Yari-ho, a floresta dos olhos vermelhos. Segundo os mais velhos, aquele lugar é guardado por seres antigos, cuja única marca visível são seus olhos incandescentes que brilham nas trevas. O jovem antropólogo Marcos Vieira chegou à aldeia com a missão de estudar os costumes dos Yawanawá. Intrigado pelas histórias sobre Yari-ho, decidiu explorar a floresta proibida apesar dos avisos dos anciãos. Durante as primeiras noites ele ouviu sussurros entre as árvores, vozes quase inaudíveis que pareciam chamar seu nome. Na terceira noite, enquanto caminhava próximo à beira do rio que cortava a floresta, Marcos sentiu algo observando-o. No nítido reflexo das águas, avistou dezenas de olhos vermelhos brilhando no escuro. Ele congelou sem conseguir mover um músculo. Um silêncio sepulcral tomou conta da floresta, e então os olhos desapareceram. De volta à aldeia, Marcos compartilhou o ocorrido. Mas os anciãos apenas balançaram a cabeça em desaprovação, dizendo que o sussurro da floresta era um aviso. Quem ousasse seguir a voz estaria destinado a se perder para sempre nas sombras do Yari-ho. Intrigado, Marcos ignorou os conselhos e se preparou para adentrar ainda mais fundo naquele mistério. Mal sabia ele que a floresta estava prestes a revelar segredos que jamais poderiam ser desvendados sem pagar um preço. Ao amanhecer, Marcos acordou com um peso estranho no peito, como se a floresta tivesse sussurrado segredos em seu sono. Ignorando a sensação incômoda, preparou sua mochila, tomou um gole rápido de café e se embrenhou ainda mais no Yari-ho. A cada passo a vegetação parecia fechar-se atrás dele, como se a própria floresta tentasse retê-lo, impedir sua fuga. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés e pelo som distante de um riacho. Mas à medida que avançava, o ar ficava mais denso e pesado, quase sufocante. As sombras das árvores ganhavam formas inquietantes, e o cheiro do musgo se misturava a um aroma metálico, como sangue antigo. De repente, Marcos parou. À sua frente, uma clareira. No centro, um círculo de pedras negras cobertas de musgo marcadas por símbolos que ele nunca vira. Um símbolo em especial chamava sua atenção. Um olho vermelho, pintado com o que parecia ser uma tinta feita de resina e sangue. Enquanto ele observava, ouviu um sussurro ao seu lado, um nome que soava como um pedido e uma ameaça ao mesmo tempo. Marcos. Ele se virou, mas não havia ninguém. O silêncio voltou, pesado, opressor. Então, o chão tremeu levemente e da clareira emergiram figuras encapuzadas, com olhos vermelhos brilhando como brasas. Seus rostos estavam ocultos pelas sombras, mas suas presenças irradiavam uma força ancestral, uma maldição antiga que há muito repousava adormecida naquele lugar. Marcos tentou fugir, mas sentiu algo segurando suas pernas. Como raízes invisíveis, aquelas sombras o aprisionavam, puxando-o para o centro do círculo. O frio do medo atravessava seus ossos, e o sussurro se transformou em um coro. Um cântico sombrio que parecia invocar forças além da compreensão humana. Naquele instante, Marcos entendeu que o Yari-ho não era apenas uma floresta. Era um altar vivo. Um portal guardado por espíritos vingativos que puniam aqueles que ousassem desrespeitar seus segredos. E ele havia sido marcado. Marcos sentiu o peso das sombras que o aprisionavam. Sua respiração acelerada tentava se manter firme, mas o pânico começava a dominá-lo. O círculo de pedras negras parecia pulsar em um ritmo próprio, como se estivesse vivo. Os olhos vermelhos que antes brilhavam nas figuras encapuzadas, agora se fixavam nele, penetrando sua alma com uma intensidade quase insuportável. De repente, o mundo ao redor começou a oscilar. A floresta familiar desapareceu, substituída por um cenário nebuloso, onde árvores retorcidas e raízes serpenteavam sob um céu vermelho sangue. Marcos estava preso em um limbo, um lugar entre a vida e a morte, entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. As vozes sussurrantes tornaram-se gritos. Ele ouviu histórias antigas,
contos de tribos esquecidas, de sacrifícios feitos para apaziguar os guardiões da floresta. Viu vislumbres de pessoas desaparecidas, presas naquele mesmo limbo com olhos vermelhos brilhando na escuridão, transformadas em sentinelas da maldição. Marcos tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou correr, mas seus pés afundavam em um chão feito de sombras. A cada instante, sentia que sua identidade se dissolvia, que ele próprio começava a se tornar parte daquela floresta amaldiçoada. Mas, em meio ao caos, uma voz se destacou. Suave, firme e maternal. Era a voz de uma mulher indígena que lhe oferecia uma escolha: permanecer naquele limbo para sempre como guardião da floresta ou renunciar a tudo que amava para escapar, sabendo que jamais poderia retornar àquele mundo. Marcos, desesperado, escolheu fugir. Sentiu uma dor lancinante atravessando seu peito enquanto o limbo começava a se desfazer. Com um último esforço, acordou jogado na clareira, sozinho, com o círculo de pedras à sua volta silencioso. O sol começava a nascer, e os olhos vermelhos haviam desaparecido. Mas ele sabia que aquele pesadelo nunca o deixaria em paz. Marcos levantou-se lentamente, o corpo dolorido e a mente tomada por lembranças confusas e aterrorizantes. A clareira estava vazia. O silêncio da floresta parecia ainda mais pesado e profundo. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ao retornar à aldeia Yawanawá, foi recebido com olhares preocupados e silêncio respeitoso. Os anciãos sabiam o que ele enfrentara. Sem palavras, o velho líder aproximou-se e colocou a mão no ombro de Marcos e falou com voz grave. Yariho não é apenas uma floresta amaldiçoada. É um santuário. E você agora carrega o peso de sua guarda. Marcos sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros como uma armadura invisível. Ele compreendeu que havia sido escolhido, marcado para proteger o segredo dos olhos vermelhos e impedir que outros caíssem na maldição. Nos meses que se seguiram, Marcos mudou sua vida completamente. Tornou-se guardião do conhecimento antigo, aprendeu os rituais para apaziguar os espíritos e respeitar a floresta. Ainda sentia os olhos vermelhos o observando em seus sonhos, um lembrete constante do limiar entre os mundos. A floresta continuava a sussurrar seu nome nas noites silenciosas, mas agora ele sabia que não estava sozinho. Ele era parte da lenda, uma ligação entre o presente e o passado, entre a vida e a morte. E enquanto os olhos vermelhos brilhassem nas sombras do Yariho, a história de Marcos seria contada, uma advertência para aqueles que ousassem desafiar os segredos guardados pela Amazônia. Olá, espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos juntos construir uma comunidade incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.